mágica. E por quê? A gente vai saber agora no Copa Delas. O papo de hoje é com a goleadora Vicky Albuquerque. Chega mais pra gente falar do futebol de mulheres. As brabas corintianas são referência no futebol feminino da América do Sul. E desde 2019, o Corinthians conta com a magia de Vicky Albuquerque em campo. Hoje ela é nossa convidada aqui no Copa Delas. E comigo aqui no estúdio tem Brenda Balbi, comentarista da TV Brasil, minha parceira. Bem-vindas vocês. Vou começar logo perguntando, Vicky, por que você é mágica? Eu sei, mas conte para todos. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dizer que estou muito feliz de participar, não só como telespectadora, mas agora falando com o público de vocês, o nosso público. Então, estou muito agradecida de verdade. E eu sou mágica, né? Porque dizem aí que eu faço algumas coisas inesperadas, né? E é uma coisa que eu treino bastante, né? Para sempre estar surpreendendo aí tanto a nossa torcida, tanto também os adversários. Então, é por isso que eu recebi esse apelido e também pela comemoração, né, de tirar sempre o chapeuzinho ali. E a gente curte muito, né? Eu acho que cada vez mais jogadoras com personalidade em campo, né, faz a diferença, né, Brenda, no futebol de mulheres, porque a gente gosta disso, a gente gosta de uma resenha também, né, não? Com certeza. Tudo bem, Marília? Boa noite para você, para a Vicky também. Obrigada por aceitar o convite. E é isso, né? A gente torce para que cada vez mais as jogadoras tenham essas tiradas da cartola, né, para que surpreendam a gente mesmo dentro de campo. A gente sabe que o futebol feminino está aí numa evolução interessante e, mais do que nunca, contar com jogadoras que viram símbolos dentro dos seus clubes é muito importante. E é o caso da Vicky, né? A Vicky, que é super identificada com o Corinthians, não à toa, tá ali como uma das estrelinhas, né, do time. Exatamente, a gente vai falar disso já, porque eu quero falar agora que a gente está aí na pausa do Brasileirão, que a gente transmite aqui na TV Brasil, mas o Corinthians já voltou a treinar, avisando o próprio campeonato brasileiro e a Copa do Brasil, que saiu o sorteio, e também um torneio que vai rolar nos Estados Unidos neste final de semana, neste sábado, vai rolar dia 12 de julho, vai envolver esse torneio que vai começar e vai envolver Palmeiras, Corinthians, Chicago Stars e o Kansas City Current, e vai rolar em Kansas City. E aí eu quero saber, Vicky, como é que está essa preparação, como é que está, inclusive, a expectativa para esse torneio, que é diferente, é novo, né? A expectativa ela é muito boa, né? Esse campeonato serve de preparação para justamente o nosso campeonato brasileiro. Não é uma coisa que a gente está tratando como prioridade para a gente vencer, mas para a gente evoluir, né? Que a gente veio uma crescente boa nesse campeonato brasileiro, que começamos, né, bem abaixo do que a gente gostaria, né? E a gente vê esse campeonato para evoluir a nossa sequência, que já estava sendo muito boa, né? Então, ter essa experiência, essa oportunidade de vivenciar um jogo diferente do que a gente vive no Brasil, para nós é muito importante, né, principalmente individualmente, para que a gente entenda também qual que está o nosso nível ali, falando mundialmente, né, comparando com jogadoras especiais, né, do mundo inteiro, de vários países diferentes. Então, isso é muito legal para nós, não só para nós, tanto também para a equipe do Palmeiras, né, que vai fazer esse campeonato com a gente, esse intercâmbio. Então, para nós é muito importante para que a gente consiga, né, medir, né, em qual etapa do ano a gente está, para que a gente chegue no brasileiro, né, na nossa máxima potência, e a gente consiga chegar às finais aí com um futebol bem jogado, não só vencer as partidas, mas jogando bem também. Vicky, eu vou pegar a oportunidade do que você falou, né, desse momento do Corinthians, né, como você mesmo falou, começou o campeonato um pouco irregular, não do jeito que vocês não gostariam, mas continua sendo o time a ser batido, continua sendo o time hegemônico. Como é que vocês encaram isso, né? Como é que começa já um campeonato com esse medalhão de ser o time a ser batido e tem essa irregularidade, mas, bem, passou aí para as quartas de final em segundo lugar. O nosso time tem uma coisa muito legal, que é a nossa identidade, a nossa raiz, aquela parte mental que é muito forte, e ela é muito bem trabalhada. E mesmo nesses momentos conturbados que a gente passou, e que com certeza vamos passar novamente em algum momento, a gente consegue se manter estabilizado, né, nessa parte mental. Então, assim, é muito difícil você vencer uma equipe que joga mal, mas ela se comporta bem mesmo jogando mal, né, que é o nosso caso. A gente
vinha umas partidas que a gente não estava desempenhando o que a gente gostaria, inclusive nos treinos a gente já sabia que a gente não estava demonstrando o nosso melhor, que a gente precisava encaixar algumas coisas, mas na nossa cabeça a gente mantinha que nós somos sempre as melhores, né? Como você falou, os times vêm pensando nisso e a gente trata isso como uma verdade, porque realmente o nosso time é muito poderoso, né? É um time com muita técnica, né? Um time que tem a torcida junto, então assim, a gente entrega muita garra, né? Então isso é muito bom e poucos clubes no Brasil têm, a gente vê uma crescente evolução em alguns clubes em relação a essa parte da mentalidade também, é o caso do Cruzeiro, do Palmeiras, né, que estão sempre ali no topo. O São Paulo também tem trazido uma dificuldade muito grande. Alguns atletas que saíram do nosso time, que estão em outros times, estão meio que emanando essa identidade que nós criamos dentro da gente. Então, acho que essa é uma parte muito importante que a gente consegue manter e levar durante todo o campeonato, que faz total diferença, mesmo quando a gente está num momento ruim, né? Então, acho que a nossa principal característica é essa, e é isso que faz com que a gente alcance lugares tão altos durante tanto tempo. Isso é muito legal, Vicky, porque realmente passa muito essa energia, né, de que o Corinthians tem uma identidade diferente. E é muito legal ver você tocando nesse ponto de que mesmo quando o time não está indo tão bem assim, se propõe a jogar um bom futebol, um futebol bonito, né, de se ver. Isso é muito importante. Mas aí, Marília, eu vou até te atropelar um pouquinho, porque a gente falou de Copa do Brasil e já saiu, né, o confronto de vocês na Copa do Brasil e será contra o Cruzeiro, que esse ano tem feito aí uma excelente temporada, né? Tem tudo aí para, quem sabe, conquistar coisas grandes. E o que você espera desse confronto, né? Porque no Campeonato Brasileiro já foi um confronto difícil, vocês venceram o Cruzeiro, mas ainda assim foi um time que disparou na liderança do campeonato. Vocês não tinham, até então, durante esses anos hegemônicos, não ficado na primeira fase da competição, no primeiro lugar. Então, conta um pouquinho aí, sei lá, de repente, se você puder, dos bastidores, né, para essa partida e de como foi a vitória de vocês contra elas. A gente esperava, pelo menos, ter a sorte de jogar em casa, né? A gente não teve essa sorte, mais uma vez, pegamos um time muito forte. Mas isso é muito bom também pra gente, porque o Cruzeiro é um time que a gente estudou muito durante todo esse tempo, esses 6 meses do ano, né? Então é um time que a gente respeitou e entendeu que elas são fortes, elas estão jogando bem e nós deveríamos estar mais preparados do que o normal, né, para essa partida. Então, assim, como a gente já se enfrentou recentemente, as 10 elas estão afloradas, estão bem quentes assim na cabeça, né? Então pode ser que seja bom para nós, né? A gente sabe que o time delas com certeza vai se dar muito mais a gente ainda, mas vai ser um jogo aberto, né? Não vai ser aquele jogo truncado, aquele time que só marca baixo. Então, às vezes é melhor jogar essas partidas. Então, a gente queria jogar em casa, mas enfrentar um time forte não é uma coisa que me incomoda tanto, né? Eu, particularmente, gosto muito desses jogos difíceis, né? Porque a gente está muito mais concentrado, a gente se entrega muito mais, a gente, né, sonha com esses momentos. Eu, particularmente, tento mentalizar muito esses momentos decisivos e na Copa do Brasil não é diferente. Como você falou, elas lideraram durante todo o ano e a gente respeitou elas da melhor maneira possível para que a gente entendesse, né, nesse tempo que elas são um time que a gente precisava dar o nosso máximo, né? E agora não vai ser diferente, a gente vai dar o nosso máximo também, né? Vai ser um jogo fora de casa, muito difícil, mas a gente pretende vencer essa partida aí. A gente está falando de 2 assuntos, né, que essa chegada do Cruzeiro, né, essa evolução do Cruzeiro e também do retorno da Copa do Brasil e me traz 2 ideias, Vicky, eu não sei se você concorda, que é realmente a evolução, na verdade, do futebol de mulheres no Brasil. A gente sempre fala disso, né, que bom que tem outros times para bater de frente com o Corinthians, para mostrar realmente a evolução, o desenvolvimento da modalidade e que bom também que tem esse retorno da Copa do Brasil que ficou parada há tanto tempo, você não acha? Eu concordo plenamente, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Quando tá tudo andando bem, as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Essa volta da Copa do Brasil é muito importante pra gente, né? Vai ser um período bem difícil, porque jogaremos, né, Campeonato Paulista, Brasileiro e a Copa do Brasil, mas a gente tem um elenco, graças a Deus, muito forte, muito bem pensado. Temos uma nova contratação agora da Ivana Fuso, né, que também é reflexo do futebol brasileiro evoluindo e atletas de fora, né, que estão jogando fora do Brasil, voltarem para o Brasil para recuperar, às vezes, esse futebol, para valorizar ainda mais o futebol brasileiro, que a gente vê que está ali no top, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Fazer parte disso, para mim, é uma honra muito grande.
E como eu falei, uma coisa leva a outra e não tem como, né? Eles vão ter que engolir a gente. Quem gosta de futebol feminino vai ter que ficar assistindo futebol feminino na TV cada vez mais. Adoro isso mesmo. Vão ter que nos engolir, meus queridos. Diga aí, Brenda. É isso mesmo. Não, e é muito legal, né? Porque, assim, é claro que o Corinthians, quando ele enfrenta times que estão ali meio que equiparados com ele, faz com que tudo se torne ainda melhor, né? Porque, como a Vicky mesmo falou, como você mesmo falou, respeitando o Cruzeiro durante toda a temporada, né? Durante todo esse percurso que o Cruzeiro fez até aqui, vocês valorizam ainda mais o time de vocês, né? Tipo, cara, a gente tem que respeitar o time do Cruzeiro porque, né, impecável até aqui, mas a gente também, e aí a gente vai dar 101% se for necessário. E é muito legal mesmo a volta dessas competições. E vocês, cara, o mental de vocês é realmente uma coisa que dá pra gente voltar nesse tópico, porque eu acho que o Corinthians, ele além de ser um case de sucesso, ele ainda tem mais esse case. Assim, são vários cases de sucesso dentro de um mesmo case, né? E essa questão do mental, Vicky, o que os outros... Não é falta, mas assim, você acha que o Corinthians, ele tem algo que os outros times não conseguem ter? Tipo, é algo aprendível? É algo que só vem com longo prazo? Ou é algo que dá pra virar uma chavinha e conquistar isso daí também? Cara, desde quando eu cheguei aqui, eu aprendi muito, né? Evolui muito, mas se tem uma coisa que mudou uma chave na minha cabeça foi a relação das atletas com a torcida. Essa cobrança da torcida, ela é muito boa, ela faz a gente evoluir muito. Hoje, às vezes, né, dá uma sobrecarregada e tal, mas essa cobrança da torcida, essa parte que a gente tem deles para com a gente, é muito boa, porque a gente sabe que muitas pessoas estão ali em volta, né, torcendo pela gente, querendo o nosso melhor, né, e a gente trata isso com muito amor e muito carinho. Eu acho que isso tem ligação direta com o nosso mental. A gente tem o apoio 100% do clube, da torcida, da comissão técnica, né, das pessoas do staff, né, e a gente trabalha a nossa mentalidade ao redor disso. Pô, tem tanta gente aqui que depende disso, que depende da gente, que depende do nosso desempenho, por que não dar o nosso melhor? Né? E eu vejo o Cruzeiro como exemplo disso. A estrutura que eles estão recebendo, né, o Palmeiras também, a torcida acompanhando, os jogadores até do futebol masculino, né, também incentivando isso. Eu acho que tudo isso tem relação para fazer com que nós, atletas, entendemos que a gente precisa valorizar, né, o lugar que a gente está, a camisa que a gente veste, né, e isso eu entendi quando eu cheguei aqui. Né, o primeiro contato que eu tive com a torcida foi muito forte e eu olhei, pô, cara, eu preciso realmente, né, dar o meu melhor, o meu 100%, mesmo quando eu estiver mal. Eu acho que tudo tem ligação uma coisa com a outra, e eu acho que é o que falta mais nos clubes, né, esse apoio 100% em todas as áreas. Alguns clubes estão conseguindo e a gente vê que consegue evoluir. Eu acho que o Corinthians foi o primeiro, né, deu exemplo para todos os outros. Eu acho que é isso que falta, assim, investimento total, não só de estrutura, mas também de acreditar mesmo no trabalho, não só no projeto, porque nós somos mais um projeto, né, somos profissionais e precisamos ser tratados como profissionais também. Cara, esse é um ponto importantíssimo que você toca, Vicky, porque a gente consegue ver nitidamente que o futebol feminino dentro dos clubes tem um crescimento muito maior quando o próprio clube acredita no time de mulheres. É nítido, é muito nítido. E é exatamente isso que você falou. O Cruzeiro, esse ano, ele tem tido uma evolução muito grande. Por quê? Porque tem integração dos perfis, tanto do masculino com o feminino, como dos jogadores do masculino, né? Estando juntos com as jogadoras do feminino. A torcida muito envolvida. A torcida abraça. Por quê? Porque o clube mostra que se preocupa, que se interessa, que quer fazer acontecer. Sabe? Então, acho que essa é uma pauta muito interessante, a gente pode explorar mais, Marília. Mas é muito legal ver, tipo, uma atleta tendo essa consciência, né? Claro que a gente conversa muito, eu acredito que você, Vicky, converse muito com pessoas que estão de fora também, né? Pra saber a visão delas. Mas isso, cara, é de extrema... Faz muita diferença. Total muita diferença. Aliás, fica aí a sugestão de pauta pro estádio. A gente vai acompanhar, sim, sem dúvida. Ô, Vicky, eu quero saber um pouco mais da sua história, né? Todo mundo quer saber um pouco mais. Você tá aí no Corinthians há tantos anos, como o Brenda bem falou, virou um símbolo das bravas corintianas, mas eu quero saber do início da sua trajetória lá em Brasília, certo? Lá no Distrito Federal. Foi o Minas e CESP que você começou, que te revelou, vamos dizer assim? Foi o Minas e CESP que me revelou. Eu jogava futsal até os meus 18 anos, né? Eu tinha
o sonho de ser atleta profissional, independente se fosse no campo ou no futsal. E o Minas me deu a oportunidade de jogar as duas coisas, né? Então, em algum momento ali, eu tive que separar porque eu queria ser profissional de algum deles. E eu entendi que o futebol de campo, ele me traria mais oportunidades. E aí o Minas me entregou tudo isso, toda a estrutura, né? Acreditou em mim, me apresentou para o Brasil. Né? Eu também já tinha convocações para a seleção de base. Então, eu sou muito grata ao Minas por tudo que eles me proporcionaram, né? Eu sempre falo deles em todo lugar que eu vou. E aí, no finalzinho de 2018, eu fui emprestada para o Audax, né? Eu joguei uma Libertadores com o Audax, né? Já em conversas com o Corinthians, né? Eu já estava sendo observado há alguns anos, e eles falaram que me trariam na melhor oportunidade. Eu muito ansiosa ali, né? Estava esperando por esse momento. E aí, eu aceitei essa chance, né? Depois, em 2022, fui para a Espanha, voltei, fiquei 6 meses lá. Valorizo muito esse pouco tempo que eu passei, porque eu entendi ali que eu tinha muito a evoluir, principalmente da parte física, né? Voltei com outra cabeça, foi uma chave que virou ali na minha mente, né? Que se eu pudesse aconselhar as meninas a irem, mesmo que fosse passar um período curto, eu aconselharia, né? Porque lá fora a gente vê que é um nível muito acima, né? Tanto na questão estrutural, tanto da questão das atletas mesmo. E depois retornei para o Corinthians e estou nessa até hoje, né? Acabei de renovar meu contrato, estou muito feliz, né? Eu sempre me vi como atleta de futebol, né? Minha mãe também jogou futebol, as minhas irmãs ainda jogam até hoje, são goleiras de futsal, meu irmão também joga futebol, então tá muito no meu DNA, não tinha como fugir disso. E hoje, graças a Deus, eu vivo só do esporte, né? Cheguei a estudar e treinar junto, cheguei a trabalhar e treinar, e hoje eu vivo só da minha profissão, graças a Deus. Que lindo isso. Eu ouvi bem, a sua mãe também joga, foi isso que você falou? Minha mãe jogou há muitos anos. Que Inclusive, maravilha. O primeiro time que eu joguei que tinha só mulheres foi um time que minha mãe criou, que chamava, na época, era Fluminense Esporte Clube, só que era de futsal. E aí ela montou esse time que tinha Gabi Portilho, tinha atletas importantes, inclusive, no cenário brasileiro hoje. Tinha a Cacazinha, que a Cacá do São Paulo já morou na minha casa, né? Gabi Portillo, como eu falei, a Robinha, a Jéssica Soares, também de São Paulo, são muitas atletas que passaram por esse time da minha mãe, quando a gente era muito novinho, eu era criança, e hoje estão no cenário nacional. Então, minha mãe tem uma importância muito grande no futebol, no esporte do DF, e até hoje ela é muito envolvida, então, por isso que ela acompanha muito o futebol, e a gente é muito grata a ela. Que lindo isso, né? Adorei. O carimbo da família Albuquerque está ali no sangue, muito bom. E, pois essa trajetória, se o site do Corinthians não estiver errado, eu até peguei aqui, até hoje foram 118 gols, 16 títulos com o Corinthians, e uma informação muito boa que Brenda até me passou, que você está no top 15 entre artilheiros homens e mulheres do Corinthians, você está na 14ª posição. Ouvi que quando você olha para esses números, o que pensa, né? Como é que você avalia tudo isso? Hoje eu consigo olhar com mais firmeza, né? Quando eu estava perto de atingir os 100 gols ali, eu já estava, nossa, será mesmo que está acontecendo? Eu ainda tinha um pouco de desacreditar, assim, do que estava acontecendo. Porque eu cheguei no Corinthians jogando como um volante, depois eu passei para jogar como meia, e aí muitas jogadoras machucadas me botaram para jogar no ataque, era uma coisa que eu não gostava. Eu gostava muito de ter o contato com a bola ali, e foi uma coisa que eu aprendi a fazer, né? Eu finalizava bem, mas não gostava de esperar muita bola no ataque e tal. E aí foi uma coisa que eu tive que ter paciência, né? Tive muita ajuda do meu ex-treinador Arthur, hoje treinador da seleção, né? Que acreditou no meu potencial de finalização, né? E ligado à minha inteligência de jogo, né? Que é uma coisa que é uma característica muito forte minha, de pensar bastante os espaços do campo. Né, fez com que eu começasse a fazer muitos gols, né, e aí eu comecei a gostar muito de fazer as comemorações, de sentir o calor da torcida, e foi fazendo gol, e hoje eu me sinto responsável, né, por marcar esses gols. Antes para mim era, nossa, beleza, estou fazendo gol, estou ajudando o time. Hoje não, hoje eu penso que eu preciso fazer esses gols, porque é a minha responsabilidade, né, eu já virei um atacante do time. Então hoje eu sou muito feliz, cada meta que eu atinjo, para mim é de muita honra, porque é um clube muito grande, são jogadoras incríveis. Eu divido o campo com o Gabi Zanotti, com o Tanibes, né? Hoje é uma revelação do nosso time, a Johnson. Então, assim, tá nessas cabeças, desses tops, é muito importante, porque isso mostra que o meu trabalho está sendo reconhecido,
E eu tenho mostrado um desempenho durante todos esses anos, então, para mim é uma honra muito grande que é meu trabalho, né, sendo mostrado ali dentro de campo. Bom demais fazer gol, né? Ai, não, e as estatísticas não mentem, né? Nessa temporada você já fez alguns golzinhos importantes para o Corinthians. E aí, Vicky, eu estava vendo que você falou, né, dessa sua transição de sair ali do meio de campo para ir para o ataque. E acredito que você tenha tido que aprender muitas coisas novas. E aí, numa entrevista que você deu, você falou que o cabeceio não era dos seus pontos fortes, mas que você aprendeu e que hoje isso é, né, um dos seus pontos fortes. Mas você tem alguma outra coisa, alguma outra característica que você acha que precisa melhorar? Tenho várias coisas, além de potencializar o que eu já faço muito bem, né? Eu preciso melhorar muito, evoluir muito, principalmente na parte defensiva do time, né? Que a gente passa a jogar no ataque e a gente às vezes pensa, pô, já que eu tô jogando no ataque, por que não preciso mais ajudar o time tanto a defender? Só que hoje eu jogo num clube que a nossa marcação começa justamente com as atacantes. Então, é uma coisa que eu me cobro muito para ser cada vez melhor, porque se eu roubar a bola ali perto do gol, eu tenho mais uma oportunidade de fazer o gol. Então, assim, a marcação é uma coisa que eu estou me cobrando bastante para que eu consiga ajudar mais a equipe, né? Porque nas questões ofensivas é uma coisa que a gente faz com mais frequência, né? Finalização, como você falou, cabeceio, que eu aprendi muito com o Gabi Nunes, Crivellari, pessoas que me ajudaram bastante nessa evolução. Mas a questão da marcação, justamente pela forma que a gente joga no Corinthians, né, que é uma pressão bem alta, é uma coisa que eu me cobro muito, né, para a gente conseguir aguentar fisicamente, né, principalmente porque é bem intenso as corridas que a gente faz, e conseguir ajudar a equipe em outra fase do jogo, né, para que contribua na fase de ataque, que é a que a gente mais participa. Então, é uma coisa que eu me cobro muito. Ouvi que a gente, lamentavelmente, eu tenho que encaminhar para o final. A gente sempre sofre, né? Ainda mais quando uma entrevista tão boa assim. Mas você falou aí das suas melhorias técnicas e tudo mais. Você está com 27 anos, se eu estiver errado, me corrige. Mas aonde que você ainda quer chegar, né? E aí eu digo profissionalmente, pessoalmente também. Tenho muitos sonhos pessoais, graças a Deus alguns já realizei. Dei uma casa para minha mãe, tenho a minha casinha aqui, estou realizando muitos sonhos assim, que eu tive quando criança, mas profissionalmente eu quero, e ainda estou tentando e vou continuar tentando pelo resto da minha vida, quero competir, né, internacionalmente com a seleção, tanto no Mundial, tanto na Copa América, ou nas Olimpíadas, é o meu objetivo maior, junto com a seleção, né, e com o Corinthians eu tenho a oportunidade hoje de poder vencer uma Libertadores nesse ano e conseguir jogar no Mundial, que isso é um objetivo que a gente já tinha há muito tempo, né, de que criassem um campeonato novo para que a gente conseguisse disputar esse campeonato aí com equipes europeias, né, para a gente mostrar também para o mundo que o futebol brasileiro é forte, né, que a gente tem muito a mostrar. Então, eu acho que tem esses objetivos, apesar dos muitos títulos, todos os anos eu renovo esses meus sonhos, né, porque, como eu falei, é o meu trabalho, né, e é uma camisa muito pesada que eu gosto de valorizar, então tenho o objetivo de ganhar todos os campeonatos do ano que a gente participa, mas esse Mundial eu tenho sonhado muito com ele há muito tempo, então eu quero muito que ele aconteça, tanto com a seleção feminina ou com o Corinthians também. Estou muito empenhada a atingir esses objetivos. Muito bom. Já que você falou de seleção, eu tenho que lembrar de Copa América, né? Ela começa nessa sexta-feira. A TV Brasil transmite todos os jogos do Brasil, a começar neste domingo às 9 da noite. A primeira partida contra a Venezuela, Brenda Balbi. A gente sempre tem falado disso, mas de fato o Brasil é super favorito, né? E começa essa fase de grupos como favorito. De fato, o Brasil é favoritaço nessa Copa América, né? Principalmente ali depois da chegada do Arthur Elias, grande conhecido da Vicky. É um treinador realmente, cara, excepcional. Não tem como a gente falar um A mal do Arthur Elias, porque é aquilo, né? Confia no prof que ele tem um plano. É isso, eu acho que as Olimpíadas ficou muito claro, né? Isso ficou muito claro, porque o Brasil não chega nas Olimpíadas como favorito. Na primeira fase do Brasil não é uma grande primeira fase, pelo contrário, a gente deixou a desejar. Mas aí no mata-mata as coisas desenvolvem e a gente conquista uma medalha, assim,
cara, bizarra sabe, de renovar fôlego, de trazer uma esperança e uma expectativa nova, sabe, para a seleção brasileira. Então não tem jeito, a seleção é muito favorita na Copa América e continuar torcendo para a seleção brasileira, particularmente estou muito empolgada, que eu sei que vai dar bom. Pois é, Vicky, o que você espera também da seleção, vendo as colegas ali em campo também? São 4 jogadores do Corinthians, 4 ou 5? São 5 jogadores do Corinthians que estão lá treinando, né? Pois é, porque a Yaya entrou de última hora. Como é que você espera aí ver o Brasil? Não só na Copa América, viu? Mas também na Copa do Mundo, 2027, nas próximas competições. Cara, estou muito com a opinião da Brenda aí. Eu vejo com bons olhos toda essa evolução, né, da seleção feminina depois que o Arthur entrou. Né, a gente vê, como eu falei, a parte mental que ele introduziu aqui no Corinthians sendo introduzida também na seleção feminina, né, mesmo que, né, a gente não desempenhe bem, nosso mental é muito forte, né, isso está assustando algumas seleções. Né, então, isso é muito bom para a gente mostrar para o mundo a nossa força, né, temos muita qualidade, somos muito talentosas, né, então, acredito que na Copa América vamos vencer não com facilidade, mas com muito trabalho, vamos mostrar no futebol muito evoluído, muito rápido, muito preciso, marcar muitos gols, é o que as meninas vêm mostrando por agora. E eu estou muito feliz com esse momento da seleção, né, que é uma coisa que a gente não vivia há muitos anos, né, a gente não tinha tanta expectativa, né, e a gente sempre assistia a seleção feminina, né, naquela de, pô, será que vamos ganhar, será que não vamos? Hoje eu já vejo com outros olhos, né, eu praticamente todos os jogos eu tenho certeza que as meninas vão ganhar, que a gente vai ganhar, então eu estou muito feliz com esse momento da seleção. Eu participei de algumas convocações e eu sei do trabalho que tem sido feito lá, um trabalho muito sério, né, a integração também, né, com todos os clubes, isso ajuda muito, né, que é uma coisa que o Arthur e a Cris introduzem lá dentro que faz muita diferença. Então, acho que a gente está no caminho correto e se depender da gente, eu tenho certeza que o Mundial está bem perto também. Muito bom, a gente continua torcendo. Eu também. Vamos embora. Eu vou torcer demais. Ô, Vicky, você quer ser minha super amiga? Eu quero a Vicky aqui junto com a gente toda semana. Entra aqui na bancada do Copa Delas, né? Pra gente falar sempre, querida. Super obrigada. Será que cabe, hein? Cabe? Que isso? Um monte de gol aqui. Muito obrigada. Boa sorte para você no Corinthians, por onde você for, pelos campeonatos que você estiver. Valeu mesmo aí pela paciência aqui com a gente, pelo papo também. Eu que agradeço. Como eu falei no início, estou bem feliz. A Brendinha me convidou, na hora eu já topei, né? Sempre que vocês precisarem, estou aqui. Gosto muito de falar sobre futebol. Gente, eu vejo futebol 24 horas, eu estudo futebol feminino, masculino. Então, sempre que puder participar, com certeza vou aceitar o convite. Muito obrigada. Valeu, querida. Obrigada, Vicky. Beijo grande. Somos todos apaixonados. Valeu, Brendinha. Muito obrigada. A gente se vê pela TV Brasil e o Copa Delas vai ficando por aqui. Gente, valeu demais a sua companhia também. Semana que vem tem mais Futebol de Mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais. Quem tem Copa América aí, fique por dentro dessa agenda. Tchau, tchau. Até a próxima.